Fala galera, aqui é o Michael Santos e eu estou aqui com mais uma consultoria aqui com um dos nossos alunos, o George, e ele vai dizer agora o nome dele, vai se apresentar um pouco, falar um pouco aí do projeto dele. Pode falar, George. Bom, pessoal, eu sou auditor fiscal, né? Eu sou funcionário público e tenho também uma atividade aqui online que eu ganho algum extra. Então, meu objetivo principal não é viver com viagens, né, profissionalmente. Uhum. Mas como eu tenho uma paixão pela Grécia, é um negócio muito... Eu gosto demais, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou para lá, não vou para outro lugar. E tem uns roteiros que eu fiz que eu achei muito legal, muito interessante, então por isso que eu estou nesse curso, para poder desenvolver isso todo ano, né, no verão grego, poder levar um grupo para lá. Legal, legal. E quais são as suas dúvidas, Jorge? Como que você acha aí que eu posso te ajudar? Então, primeiro eu queria saber o seguinte, porque eu não tenho ideia, né? Eu estou fazendo alguns vídeos, não vi nem metade ainda das suas aulas, pretendo ainda fazer, das aulas gravadas, né? Sim. Para iniciar, assim, eu tenho a dúvida de como cobrar isso, porque eu não vou fazer isso profissionalmente, não vou abrir empresa nem nada. Uhum. E eu tenho as minhas fontes lá, por exemplo, eu sei quem vai me locar o veículo na Grécia, um amigo meu. Ok. As tavernas por onde eu vou passar, eu conheço o pessoal, vou deixar meio agendado as coisas, né? Sim. As cidadezinhas por onde eu vou passar. Certo. Então seria um negócio bem não tão profissional, digamos, né? Eu queria saber como que eu cobraria por isso para iniciar. Como que eu poderia cobrar? Eu pretendo fazer via marketing digital, né? Como Usar o assim? Facebook Você ou disse a mesmo... divulgação ou através da internet? A divulgação vai ser mais pelo Facebook Ads, eu acho. Tá, mas você tem conhecimento disso para você poder investir dinheiro e não perder esse dinheiro? Porque, assim, eu vou te dizer uma coisa. Do Facebook Ads? É muito difícil você conseguir ter um resultado positivo com um anúncio no Facebook ou qualquer rede social para vender turismo e principalmente quando a gente não tem muito conhecimento do manuseio da ferramenta. Você tem esse conhecimento? Você Não, acha? da ferramenta eu não tenho, mas eu conheço alguém que tem, que vai me ajudar nisso, né? Uhum. Eu vou chamar ele, ele sabe tudo disso aí, ele trabalha com isso, então é uma pessoa que vai fazer por mim isso daí. Tá, beleza. Vamos lá, eu vou fazer assim, eu vou abrir aqui uma tela do meu computador, vou criar um mapa aqui para estruturar algumas ideias, e depois eu vou disponibilizar esse mapa para você, para ficar mais fácil, tá? Só me diz uma coisa, me diz aí o nome do teu projeto. O seu projeto ele tem um nome, né? É o que? É Egito Turismo, não sei, você já deu um nome para ele? Não, eu estava pensando, né? Não tem um nome, tipo uma logomarca, né? Passeio pela Grécia, não tem tem que ter Grécia no nome, né? Não, Sim, legal, peraí. porque isso é importante para né? Sim, claro, é Projeto. importante, é importante. Eu vou agora compartilhar a tela do meu computador, você me avisa, tá? Se você vai conseguir ver aí. Peraí, só um minutinho. Pronto, você está conseguindo ver minha tela? Sim. Ok, beleza. Eu vou explanar um pouco aqui a respeito da estruturação do projeto em termos comercial, tá? E aí depois eu recomendo que você volte a assistir as aulas lá, onde eu falo sobre a criação do nome, da logomarca. Inclusive, tem aulas, não sei quando você assistiu às aulas, mas no módulo 3 de criação de marca eu atualizei ele completo, tá? De cabo a rabo. Então tem bastante aula nova com material de estudo para você imprimir, colocar suas ideias ali, refletir sobre isso, e aí depois você pode tirar o suporte comigo no WhatsApp. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender é o que você vai vender nessa experiência, né? Você tem uma experiência, que é vender Grécia para as pessoas. E aí você tem que entender o que vai ter de produtos nessa experiência. Você já sabe o que você vai vender nela, além de uma passagem aérea ou além de um guia de turismo? Vai falando para mim aí, o que você acha que essas pessoas teriam interesse de comprar dentro desse serviço, dessa experiência? Então, como eu te disse, eu fiz, né, esse trajeto e eu mesmo sou grego, né, eu tenho dupla nacionalidade. Uhum.
Você fica encantado, os lugares, né, cara? Não é lugar turístico, são cidadezinhas para ter acesso a alguns locais turísticos, mas essas cidades não são frequentadas. Então, é típica grega mesmo, com tavernas, com os restaurantes típicos da região lá. Tá, Então, é isso que vai, tá, chamar a atenção. você quer fazer uma experiência mais nativa, então. Assim, Grécia tem que ver os pontos turísticos. Vamos passar por Delfos, Olimpia, todos os pontos turísticos e algumas ilhas também. Só que por meio de cidades que não são utilizadas para essas regiões, entendeu? Uhum, certo. Alguns que eu conheci lá, passando para... que tem acesso fácil. Fica, por exemplo, a 16 quilômetros, essa cidadezinha perto de Delfos. Ok. Que é na montanha, né? Bem típica grega, bem interessante. Então, é assim, é viver como os gregos vivem mesmo. É comer nas tavernas onde eles comem, entende? Uhum. Uma experiência bem... Vai misturar o turismo com essa parte principalmente, eu acho, da culinária grega, das Tá, tavernas tá. gregas. E essa experiência, ela levaria quantos dias? 12 a 13 dias seria o roteiro. Ah, então você quer fazer uma coisa bem longa, né? Então, esse seria o ideal, né? Mas aí que tá. Eu queria ouvir de você também. De repente, diminuir, tirar algumas Sim. coisas, porque assim, vai Eu acho melhor conhecer. você diminuir nessa primeira, porque o que acontece? Como é um destino internacional, o custo ele é bem alto, né? E a dificuldade de você encontrar pessoas que terão o tempo e também a condição financeira de participar dessa experiência, ela vai ser bem grande. Não é que não vai existir pessoas, vai existir, mas são pessoas que estão de férias, que estão em um momento ocioso e têm dinheiro e tempo para consumir a experiência. Mas você tem que entender que existem pessoas que têm interesse, mas que não têm o tempo e o dinheiro suficiente para participar da experiência de 12 dias. Então, a minha dica é que você faça inicialmente, como o seu projeto é focado no Egito, você pode começar com um roteiro de 3 dias. E aí, ir aumentando isso, né? Você vai fazer uma vez por ano, então você faz uma vez de 3 dias. Depois pega essas pessoas que já participaram dessa experiência contigo e propõe a elas uma experiência mais longa, uma expedição. Porque uma experiência de 12 dias, ela é uma expedição, né? Então, é um roteiro muito longo, que vai ter todo um planejamento, e é muito mais difícil você administrar um roteiro desse tamanho. O custo é muito alto, você tem que pagar 12 dias para um guia, 12 dias de hospedagem para ele, 12 dias de alimentação, são 12 dias de um transporte à disposição de vocês. Então, são 12 dias para você se preocupar com a refeição dessas pessoas, para programar passeios. Então, para quem está começando, o nível de complexidade para fazer um roteiro de 12 dias acontecer é extremamente grande. Até mesmo para mim, que tem uma vasta experiência trabalhando com grupos, seria muito difícil, entendeu? Então, para isso acontecer, você já precisaria aí ter uma audiência muito grande de pessoas muito interessadas nessa experiência e também, no mínimo, um braço direito trabalhando com você, um sócio, para um cuidar da parte mais organizacional, da logística, o outro cuidar do financeiro, porque não é muito fácil fazer uma viagem tão longa assim acontecer, principalmente quando a gente está começando. Então, a minha dica é que você faça um roteiro de 3 dias. E aí, nesse roteiro de 3 dias, você vai envolver os atrativos turísticos, tá? Que são todos esses pontos aí que você citou para mim, desde os mais turísticos àqueles nativos mais desconhecidos. Você vai precisar de um guia de turismo para acompanhar essa viagem, porque por mais que você seja nativo grego e tenha uma vasta conhecimento, legalmente, se você não é um guia de turismo, você não está capacitado para isso, e isso acarreta crime de exercício ilegal de profissão. E aí também você precisa se preocupar com a alimentação dessas pessoas, porque você vai conduzir um grupo em tempo integral, então você precisa saber qual o momento para elas pararem para comer, aonde ela vai comer, se essa alimentação ela vai estar inclusa no seu pacote ou se vai ser à parte. Você precisa se preocupar também com as hospedagens, você vai precisar se preocupar com a locomoção dessas pessoas no lugar que você vai oferecer a experiência e também da sua casa até o primeiro ponto de encontro da experiência, tá?
Então, aqui na locomoção, a ida e volta e os passeios, né? E aí, nesses passeios, você vai precisar ter um veículo à disposição. Eu não sei, você já tem noção de quantas pessoas você basicamente quer atender nessa primeira viagem? Um grupo de quantas pessoas? Não sei, porque eu dependeria da aceitação pelo Facebook, mas eu penso assim, numa van grandezinha, numa van assim para, Sim, sei bacana. lá. O ideal mesmo é que você trabalhe com um grupo menor. Porque o que acontece? Essa é uma expedição que você não vai vender por um custo baixo. É uma experiência muito cara, é uma experiência cara porque nenhuma agência faz isso. Dificilmente você vai encontrar uma agência que oferece esse tipo de serviço. Então, as Só pessoas uma que... coisa, mas Sim, sim. 3 dias para a Grécia não é muito pouco, e assim, só a passagem aérea já é muito caro, né? Vai ficar 3 dias, não dá para ver praticamente só Delfos e Olimpia, mais nada, né? Porque assim, tem uma distância longa entre um ponto e outro. Esses dois que eu te falei, por exemplo, a distância é longa entre eles. E são Não, pontos sim, mas típicos, né? tá, mas o que eu estou querendo dizer de 3 dias é a experiência que você vai vender. O fato de você oferecer uma experiência de 3 dias não significa que as pessoas vão ficar os 3 dias lá. Vão existir pessoas que vão querer ficar uma semana, mas, independente se essa pessoa vai querer ficar uma semana ou não, nem todas as pessoas querem ficar presa a essa experiência, a esse grupo, por longo período de tempo, da mesma forma que ela também não quer chegar só para a experiência e voltar para a experiência. Ela quer ter a autonomia dela também, ir com o parceiro dela ou com a mãe, dar um passeio sozinha. Então a gente tem que entender isso. Beleza, ela está contratando a sua experiência, mas ela quer ter a liberdade dela. Então ela quer, por 1 dia, 2 dias ou até 3 dias, desfrutar a cidade sozinha, relaxando. Porque a experiência ela vai ser cansativa. Ela vai ter hora para começar e hora para terminar. Então, isso significa que a pessoa ela vai se comprometer em acordar às 5 horas da manhã, ou 7 horas, ou 8 horas para começar a experiência e passar esse dia inteiro com esse grupo, nessa experiência, e voltar no final da noite. Então, vai ser cansativa e ela vai querer, sim, alguns dias para ela, desfrutar sozinha. Então, você precisa entender isso também, tá bom? Então, eu acho que 3 dias é um bom roteiro, porque não é muito longo, não vai ser muito cansativo, e vai dar essa possibilidade das pessoas passar mais alguns dias lá. E aí você precisa entender isso, tá? Eu sei que 3 dias não dá para conhecer tudo, mas o objetivo não é você vender uma experiência que de uma única vez a pessoa vá conhecer todos os lugares. E o fato de você fazer uma experiência de 3 dias, se a experiência for boa, a pessoa ela vai ficar tentada a voltar novamente. Porque aí você vai falar para ela, olha, fulano, essa experiência de 3 dias aqui, ela é apenas a ponta do iceberg. Tem muito mais coisas legais para acontecer, para conhecer, e eu vou criar uma nova experiência. Vai ser o roteiro da Grécia 2.0. Então, as pessoas que se encantaram com a primeira experiência, com certeza, depois, nas férias dela, ou quando tiver ali um tempo disponível, ela vai te chamar de novo e vai falar, e aí, Jorge, quando que vai acontecer a nova experiência com novos roteiros? Então, o que que você vai fazer? Você vai dar um gostinho de quero mais, mas um gostinho de quero mais por 3 dias, a pessoa vai ficar tentada a continuar conhecendo a Grécia e ela vai continuar consumindo os serviços de você. Então é importante você fazer isso. Primeiro, você não vai cansar ela, e segundo, você vai tentar ela a voltar a consumir de você. Entendeu? Tá, eu estava pensando, agora eu entendi, você me deu abriu um pouquinho a mente. Eu estava pensando o seguinte, que eu iria junto com o grupo e voltaria junto com o grupo. Então, do jeito que você me falou, eu marco uma data na Grécia para pegar o pessoal, né? Exatamente. Você já eu tem... estava pensando... Me diz uma coisa, você já tem uma base de quando exatamente aproximadamente você quer organizar isso? Então, isso era outro questionamento que eu ia te fazer aqui, porque assim, tem que ser, para a Grécia, tem que ser entre julho e metade de setembro, que tá, o tempo tá bom, né? Tá, mas esse mês aqui, esse ano não, né? Não, esse ano é impossível, né? Tá, ok. A partir do ano que vem, talvez. Esse seria para esse ano, mas esse ano é impossível, não tem como agora. Sim, esse tempo de Lá crise também aí tá tá tudo difícil. parado. Mas é bom
fazer para o ano que vem, porque isso te dá mais tempo para estudar o destino, para coletar muitos orçamentos. Porque, eu vou te dizer uma coisa, Jorge, esse tipo de trabalho, você precisa trabalhar duro em cima de orçamentos, tá? Você não pode simplesmente solicitar orçamento com uma ou outra empresa e bater o martelo e falar, beleza, eu vou contratar você. Então, é um trabalho que vai envolver muita negociação e vai envolver muito do seu emocional para provar o quanto você tem capacidade de se comunicar com os fornecedores. Porque você vai ter que solicitar muito orçamento, vai ter que analisar esses valores, analisar qual é o melhor custo-benefício, para você conseguir oferecer um preço que seja viável para o seu cliente e, ao mesmo tempo, que pague o esforço que você vai dedicar. Porque você vai ficar um ano inteiro trabalhando nessa viagem. Então, o mínimo é que essa viagem te dê um ganho que seja proporcional ao seu ano inteiro de trabalho. Claro que você não vai trabalhar o ano inteiro das 9 da manhã às 5 da tarde. Provavelmente não. Sim. Esse seria outro assunto, né? Eu não pretendo ganhar dinheiro com isso. Se pagar minha passagem nessa ida, eu também vou... Assim, eu quero que você entenda o seguinte, não é algo que eu vou fazer profissionalmente. Eu vou fazer porque eu gosto demais e acho que as pessoas vão gostar. Mas você não acha... Mas você não acha que isso é um grande valor e isso te possibilita ganhar? Porque, assim, você vai estar fazendo um trabalho, independente se você diz que não é profissional, o profissional não é só aquilo que te faz ganhar pão. O profissional é aquilo que é feito de maneira profissional. Então, mesmo que você não queira ter um grande lucro, você tem que fazer o negócio ser profissional, porque senão as pessoas não vão gostar, as pessoas vão te julgar, vai falar, como que você faz as coisas de qualquer jeito? Porque você tem que entender isso, o profissional não é aquilo que é o seu ganha-pão, o profissional é aquilo que é feito de maneira consciente, de maneira pensando no cliente. Então você tem que pensar nele, mesmo que você não seja rotulado como um profissional, entende? Sim, não, assim, porque assim, eu vejo, se me pagar, eu vou sempre com a minha família junto, entendeu? E os 2 filhos. Se me pagar isso daí, tá mais do que bem pago, entendeu? Então não precisa nem, mesmo se não pagasse todo esse gasto que eu vou ter com a família, minha família, então eu quero algo, eu estou pensando em algo, como eu fiz já esse roteiro várias vezes com amigos daqui, com uma família só, de amigos, 2 vezes, né? Com 2 amigos diferentes, a família deles. Esse roteiro de 12 dias eu fiz com eles. É um negócio que eles ficam... Me diz uma coisa, eu tô olhando aqui a data de julho, seria no final de semana, então? Agosto seria, não julho. Agosto. Julho é muito frio na Grécia, é muito lotado, a gente não consegue as coisas lá, né? Fica muito difícil. Mas seria tipo numa sexta, sábado e domingo? O ideal seria no meio de agosto, que acaba as férias lá, né? Dia 15 de agosto acaba tudo que... Tudo fica mais fácil, né? Depois de 15 de agosto. Então poderia ser no dia 20, 21 e 22, que é sexta, sábado e domingo. Pode ser? Assim, a gente tá fazendo aqui um escopo. A gente não está definindo o seu projeto. Eu estou criando aqui uma especulação para a gente poder trabalhar em cima disso, tudo bem? Então eu vou fazer aqui 20, 21 e 22 de agosto, ok? Perfeito. Pronto, então isso significa que os seus 15 passageiros, eu vou colocar aqui 15 passageiros, pode ser mais como pode ser menos. Os seus 15 passageiros precisam estar... qual que vai ser o aeroporto, né, que você possivelmente vai encontrar esses passageiros? Chama Eleftério Venizelos, de Atenas, o grande aeroporto de Atenas. Venizelos. Ok, então exatamente no dia 20, provavelmente, que horas? Um horário da manhã? Na verdade, cara, eu acho que as pessoas, elas deveriam, né, chegar lá na quinta-feira e aí você encontrar elas em algum ponto específico de Atenas. Mas você não acha mais interessante buscar no aeroporto? Porque às vezes a pessoa fica insegura, né, de pegar o... Sim. Olha, assim, você, dentro desse serviço, o ideal é que você tenha um serviço de traslado para oferecer para ela. Se você conseguir chegar em Atenas, alugar um carro e você mesmo fazer esse traslado, aonde ela vai já, ali no pacote ela já está pagando por isso, você pega ela no traslado e leva para o hotel.
Mas é importante que ela chegue antes, um dia antes, por exemplo, no dia 19, porque se a experiência começa no dia 20 e você tem que fazer todo esse trabalho de traslado com todos, nem todo mundo vai chegar na mesma hora, cada um vai ter o seu tempo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que falar para elas assim, olha, o ideal é que você chegue aqui em Atenas no dia 19, para que no dia 20, no ponto de encontro que eu vou definir, que você vai falar para ela, vamos supor, o ponto de encontro é a praça central do centro de Atenas. Então, às 8 horas da manhã, todas as pessoas precisam estar aqui nesse ponto, e aí você vai se reunir com essas pessoas e vai começar a atividade. E aí o recomendado é que nesse momento já tenha ali um veículo, uma van, esperando por essas pessoas, para que você dê continuidade no roteiro. E aí você define um horário de papo, um horário de almoço, um horário de janta, um horário que essas pessoas vão voltar, entendeu? Certo. Me diz uma coisa, você disse que a sua maior dificuldade era a questão do preço, certo? Como estipular assim, o preço tudo bem, porque assim, tudo como eu te falei, são conhecidos meus, entendeu? Por exemplo, em Arácova, que é uma cidadezinha, eu já conheço o pessoal, eu vou fechar direto com ele, a taverna que a gente vai fazer a experiência lá. Melhor ainda. Litóculo, que é uma cidadezinha, eu conheço a pessoa que está lá, amigo meu, tudo. Então, é tudo assim, bem... Eu vou deixar arrumado e já sei o valor, né, da refeição, por exemplo, que a gente vai fazer à noite na taverna, do passeio que a gente vai fazer de dia lá. Tá, então o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer duas coisas. Você vai ter que elaborar o preço da experiência, né? E o preço da experiência vai envolver aqui. Vai envolver todos esses atrativos, vai envolver o guia de turismo que vai acompanhar essa viagem, vai envolver a alimentação, se é que você vai envolver ela, vai envolver a hospedagem dessas pessoas, sendo que essa hospedagem você pode tirar ela, se você quiser. Você pode dar a liberdade para a pessoa hospedar aonde ela quiser. Da mesma forma que você pode vender para ela uma hospedagem aonde ela quiser. Então, independente se ela quer comprar hospedagem no pacote ou não, você pode vender hospedagem para ela e você pode ganhar com essa venda. Porque você está sendo ali o agente, você está sendo o experiente no Egito que vai oferecer a experiência para ela. Então, ela não vai se preocupar com nada. Se ela fosse se preocupar, ela não te procuraria. Então, ela está confiando ali na sua experiência e ela vai comprar tudo de você, independente se ela quiser fechar o pacote ou não. Então, primeiro, você tem que criar um pacote com tudo que vai envolver a experiência. Aí, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que nos atrativos turísticos nós temos 5 passeios durante os 3 dias. Esses 5 passeios, a preço de custo, vamos supor, lá se usa euro, né? Isso. Vamos supor que esses 5 passeios... me dá um exemplo, você que tem noção do preço, quanto você acha que custaria 5 passeios a preço de custo para cada pessoa? Só um exemplo. Não cada passeio? Cada um. Quanto custaria? Assim, uma média. Para os 3 dias, você fala? Ou para Não, dia? assim, eu só quero criar um escopo. Então, quanto que custa a média de um passeio por pessoa? 100 euros, 200 euros? A média. Eu sei que uns são 500, outros são 50, mas a média. Por aí, 150 euros. Cada passeio. Eu estou pensando assim, em Delfos, que vai ter uma noite ali e o passeio. Tá, então se uma pessoa chegar lá, onde você conhece esse cara, e contratar um passeio desse, a média é isso, ela vai pagar uns 150 euros. A média. Aí que tá, não vai ter um passeio desse, né? Mas vai ser. Não, mas o que eu estou te perguntando, George, a média do custo de passeio. Eu sei que tem passeios que custam 500, outros 50, mas a média, eles estão ali oscilando em quanto? 100? Média razoável, assim, do passeio em si, né? Do que a gente vai gastar lá. Eu não tô incluindo... Não, passeio. A experiência que ela contrataria de um operador lá. Vamos supor, cheguei aqui em tal lugar, tem um passeio para a gruta. Qualquer turista que chegar lá vai pagar 50 euros nesse passeio. O que eu quero saber, quanto que é a média do custo dos passeios, dos atrativos lá? O cara chegando lá,
ele vai numa agência de turismo ou vai em algum lugar, quer fazer um passeio para cachoeira, um passeio para praia? Quanto que custa essa média? É bem específico, então cerca de 150 euros mesmo, 100 a 150 euros o passeio, pode colocar essa média aí. Tá, para ficar mais objetivo, eu vou colocar aqui 100 euros por passeio, que vai totalizar aqui, ó, uma experiência de 5 passeios, 500 euros. Isso aqui não é objetivo, é só um exemplo para você entender como que funciona a matemática do negócio, tá? Da mesma forma que isso aqui não é uma fórmula mágica que vai te dar preço de tudo, ela não é objetiva, tá? Então aqui a gente está criando só uma ideia para você entender como que você coloca as porcentagens em cima. Então aqui a gente vai ter 5 passeios no total de 500 euros, os 5 passeios com uma média de 100 euros cada passeio. Guia de turismo. Um guia de turismo, cara, como você vai contratar lá, eu não sei. Eu sei os preços de guia de turismo no Brasil. Mas vamos criar aqui uma base, vamos supor que para 3 dias, esse guia de turismo, ele vai te cobrar, vamos supor, tá um exemplo, vai te cobrar 50 euros por dia, sendo que os outros 50 euros a gente vai gastar com refeição. Então, durante 3 dias, você vai ter um custo de 100 euros por dia para esse guia de turismo acompanhar a viagem. Totalizando, serão 300 euros para o guia de turismo. Alimentação, vamos lá, quanto a gente vai gastar com alimentação? Vamos supor que cada refeição seja 10 euros por pessoa. E aí a gente vai ter aí um total de 6 refeições por 3 dias, isso falando só de café da manhã e janta. Então, daria 60 euros cada 3 dias de refeição, 60 euros por pessoa. Hospedagem. Vamos supor que você escolheu um hotel, que esse hotel é bem perto do ponto de encontro, para que a pessoa não tenha que gastar com Uber, não tenha que gastar com outro transporte muito caro. Me diz uma coisa, esse aeroporto internacional de Atenas, ele é muito distante do centro? Muito não, mas é bastante, assim, dá, digamos, uns 15 quilômetros, de 12 a 15 quilômetros. Ah, tá tranquilo, então. Então, o que eu recomendo que você faça? Como o aeroporto ele não é tão longe, você pode escolher um ponto de encontro para começar o passeio que seja meio termo, tá? Que seja não muito longe e também não muito perto do aeroporto, porque se for muito perto não vai ter hotel legal, não vai ter ponto de encontro. Então, seleciona um lugar que seja acessível, que seja público e que tenha um hotel que seja interessante ali, onde as pessoas não precisem ou pegar um Uber, se puder até ir caminhando do hotel até esse ponto, é melhor ainda. E aí vamos supor que cada diária desse hotel aí custa 50 euros, tá? Estou colocando um exemplo, pode ser que o seu público seja de luxo, pode ser que ele seja econômico, então o preço vai variar de acordo com o seu público. 100 euros cada diária do hotel, totalizando 300 euros por 3 dias por pessoa. Esses cálculos aqui são os preços unitários por cada pessoa, tá? E aí agora a gente vai falar de locomoção. Aqui é o mais sensível. Por quê? Porque a gente está tratando daí do avião dessa pessoa, do Brasil, se ela for do Brasil, até Atenas, e também o veículo que você vai contratar. Então esse é o ponto o mais difícil. Primeiro, porque a ida e a volta do avião você não pode envolver dentro desse pacote. Primeiro, cada pessoa provavelmente vai embarcar de um aeroporto diferente. Pode ser que todas elas sejam suas conhecidas e todas elas vão sair da mesma cidade que você. Mesmo assim, pode ser que cada uma delas vão viajar em horários ou dias diferentes. Então, por esse motivo, a passagem ela vai sempre variar. E mesmo se não variasse, você não iria conseguir fixar esse preço para envolver ela no pacote. Então, a locomoção do avião, ela não pode entrar dentro do pacote. Isso aqui é um serviço que você vai vender à parte, e se ela não quiser comprar esse serviço com você, você tem que dar a liberdade dela comprar em uma outra companhia ou ela comprar sozinha. Então, o que você vai vender é a experiência na Grécia. Se ela quer comprar desde o Brasil, ok, você pode vender. Mas o seu objetivo é focar na experiência da Grécia, tá? Você tem que se preocupar com a locomoção dela para chegar lá, mas você tem que dar também liberdade para ela tomar essa decisão, se ela quer te contratar para pegar o avião ou ela quer fazer isso por conta própria.
E aqui a gente não tem um preço, tá, de avião, porque isso você só vai saber na hora. Só que aqui o que, que vai acontecer? Se por acaso ela falar assim, olha, Jorge, eu vou comprar esse pacote aí, vou te pagar com cartão, mas eu quero uma passagem aérea. Você pode reservar também para mim uma passagem aérea com embarque dia 19, por volta das 7 da noite, e para voltar no dia 25, porque depois que acabar a experiência, eu quero ficar mais 2 dias lá para curtir com meu namorado. Aí você vai falar, tudo bem, fulano, eu vou fazer uma cotação da passagem e vou te passar o preço da passagem por fora. E aí você vai, eu vou até te ensinar a fazer uma pesquisa aqui, ó. Aí você vai usar esse site aqui, ó. Eu gosto muito desse site, que ele é um buscador bem completo. Você vai usar esse site aqui, ó, Skyscanner. Qual que é o nome? Skyscanner. Você vai usar esse site aqui, ó. A gente vai fazer uma pesquisa de exemplo, mas agora todas as passagens que a gente for pesquisar vai estar muito cara, tá? Primeiro porque as companhias não querem que você compre por conta do cancelamento, mas, por exemplo, uma passagem de Bangkok agora está custando 10 mil reais, mas eles estão fazendo isso justamente para a gente não comprar. Mas eu só vou fazer um exemplo. Vou pegar aqui uma passagem de ida e volta. Qual que seria o aeroporto de saída aí da sua cidade? Só para a gente dar um exemplo. Aqui pode ser Viracopos, Campinas, né? Eu estou no meio, entre Viracopos e Guarulhos, São Paulo. Então vamos colocar Guarulhos, que todos os voos internacionais saem de Guarulhos. Aí aqui a gente vai colocar Atenas, aeroporto de Atenas. É agosto, né? Agosto, 20, 20, 21, 22, né? Só para... Olha, aqui no mapa eles não permitem que a gente faça orçamento depois, porque ainda está muito longe. Mas eu vou pegar um exemplo de qualquer dia aqui, tá? Vou pegar aqui, vai, Então, por exemplo. Não, só dá até abril. Não, mas é só para dar o exemplo mesmo de como você vai fazer isso para a pessoa. Vamos supor, ela quer partir na quinta-feira porque a experiência começa no outro dia. Então, beleza, ela embarca na quinta e aí ela quer voltar 2 dias depois. A experiência acaba no domingo. Então, ela quer voltar numa terça-feira à noite. Beleza. Fiz aqui a pesquisa, vou clicar em buscar. E aí, esse site, ele não é um site de companhia, assim como ele também não é uma agência. Ele é um buscador de preços. Então, ele vai te dar aqui, ó, o preço dessa passagem em praticamente todas ou a grande maioria dos sites da internet, que são agências de viagens, são também as próprias companhias, e aqui você vai ter acesso a todas as passagens e todos os preços. Aqui do lado, aqui, ó, você sabe, aqui, ó, a Atalha, né? Atalha. Então, esse site, esse preço, ele é dessa companhia. Aí, se você vai descendo, você vai ter outros preços, ó, preço da Latam. Deixa eu só carregar aqui. Esse aí acha os melhores preços, né? Sim, ele é um buscador. Só que aqui a gente não tem muita opção hoje, pelo simples fato da maioria das companhias ter fechado, né? A maioria das companhias agora estão fechadas, não estão mais vendendo passagem. Então aqui só está aparecendo essa opção, porque por algum motivo, essa é a única companhia que está aberta. Mas as outras estão todas fechadas. Por falar nisso, eu nem sei por que essa companhia está aberta, porque ela é da Itália e a Itália está passando por tanto problema agora, né? E aí vamos supor aqui, ó, você pegou aqui o preço mais barato, né, que é da Latam Airlines. Essa passagem aqui da Latam, ela está custando R$ 3.696. Então, o que você vai fazer? Aqui você vai aplicar em cima desse valor uma coisa chamada tarifa net. Mas antes de você aplicar a tarifa net, antes de você dar o preço para o seu cliente, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui, ó, ver ofertas. E aqui esse site ele vai mostrar para a gente aonde que essa passagem está custando esse preço. Se outras agências e companhias estivessem abertas, aqui, onde você está vendo detalhes da passagem, teria uma lista com uma porrada de outras empresas e o preço dela, de cada uma. E aí nessas estrelinhas você consegue ver a avaliação dessa empresa também. Mas isso daqui também nem precisa levar tanto em consideração. O que a gente vai levar em consideração é o preço. Então vamos supor que a gente escolheu essa passagem. Você viu aqui, ó, R$ 3.596. Você vai clicar aqui em selecionar, só para ver se realmente é esse preço que vai estar lá na página final. Ele vai te direcionar aqui para o site, você vai aguardar um pouquinho.
Vamos pegar o preço aqui para fazer o nosso cálculo. Você vai copiar esse preço, vou colocar aqui, ó, preço de ida e volta, de exemplo. Consegue ver a tela, né? Uhum. Esse aqui é o preço para essa pessoa de ida e volta, para uma pessoa específica. Esse preço não é o mesmo que vai ser para os outros, porque cada um vai viajar no seu tempo. E aqui, o que, que você vai fazer? Você vai só consultar lá para ver se esse é o preço final mesmo. Sim, é esse mesmo. Tá? E aí esse voo aqui, é um voo de Guarulhos às 10 horas da noite, operado pela Latam, um voo com uma escala. Um voo com uma escala, o cara vai desembarcar em Madrid, e de Madrid ele vai pegar outra companhia, nem sei pronunciar esse nome aqui, em Madrid, aí de Madrid ele vai direto para Atenas. Agora, a passagem de retorno, ela já vai ter 3 escalas, tá? E é importante você passar todas essas informações para o seu cliente. A de retorno, ela sai de Atenas para um outro aeroporto, acho que Istambul, não sei. Depois de Istambul para um outro que eu também não sei. E aí depois ela volta para Guarulhos. E aí, beleza, a pessoa concordou, quero essa passagem. É importante você entender uma coisa. Você nunca chega na pessoa e dá o preço de cara, tá? O preço é a última informação que a pessoa vai ter acesso. Primeiro, ela precisa saber os horários, precisa saber a quantidade de escala, precisa saber a previsão de chegada, ela precisa avaliar todo o cronograma desse voo antes de saber o preço. Só depois que ela fala, beleza, é esse voo que eu preciso, porque eu vou conseguir sair do meu trabalho, ir para o aeroporto e chegar a tempo de fazer o check-in no hotel, descansar para a viagem amanhã. Beleza, é esse que eu quero. Quanto custa? E aí, quando ela falar, beleza, quero, quanto custa? Aí você vai fazer o cálculo e vai passar para ela. A gente tem aqui R$ 3.595. E aqui, você vai colocar quanto você quiser. Aqui a gente vai aplicar uma coisa chamada tarifa net, que existe dentro do mercado de turismo. Quando a gente, como agente de viagem, a gente intermedia uma venda, independente se você compra com o fornecedor ou você compra para o seu cliente, você está oferecendo um serviço de agente. Então, você está fazendo o papel dele, porque você está se preocupando, aliás, você está comprometido em entregar o serviço, a experiência para ele. E aqui você vai colocar a sua tarifa. A tarifa net, ela pode chegar até 30%, dependendo da classe do agente. Existem agentes que cobram 30%, que são agentes que trabalham com um público de luxo, um público que gasta cerca de 20, 30, 50 mil reais por viagem. Então, esse agente, ele cobra muito caro pelo simples fato dele gastar muito tempo para atender esse cliente e pelo simples fato dele ter uma preocupação muito maior. Então, é um tipo de agente que, vamos supor que ele vendeu uma experiência para uma pessoa, esse cara ele liga para a pessoa quando ela chega no aeroporto para saber se ela não está atrasada para o voo, ele liga para a pessoa quando ela desembarca para saber se o voo ocorreu tudo bem, ele liga para essa pessoa para perguntar se ela tomou o remédio. Então, assim, esse é um tipo de agente que ele é um agente que ele trata o cliente dele como se fosse a mãe dele. Tá? Então, eu não sei se é esse tipo de agente que você quer ser, mas esse tipo de agente, ele demanda um esforço mais profissional, mas como você disse que quer transformar esse seu hobby em um investimento para você viajar, eu acredito que não é esse o perfil que você vai adotar. Mas você tem que adotar o perfil de um agente, porque você está investindo o seu tempo para criar um roteiro, para criar uma experiência para o seu cliente. Então, aqui você tem que aplicar a sua tarifa net. Para você, eu recomendo que você coloque aqui 10%. Então, o seu lucro em cima dessa viagem vai ser um lucro de R$ 359,60 dessa passagem. Ah, Michael, mas eu não quero lucrar tudo isso. Ok, se você acha que o seu tempo não vale nada, você pode fazer isso de graça. Mas você investiu o seu dinheiro no meu curso, você investiu o seu tempo, agora aí no Brasil, quase meia-noite para falar comigo, então eu acredito que o seu tempo vale alguma coisa. Então você precisa valorizar o seu tempo. Se você começar esse projeto já pensando que você quer fazer só para investir na sua viagem, você está desvalorizando a sua pessoa. Você está estudando para oferecer essa experiência para ela. Você tá tomando o meu tempo e tomando o seu tempo. Você poderia estar dormindo aí com a sua esposa, mas você está aqui estudando para oferecer uma boa experiência para ela. Então, o seu tempo ele vale dinheiro e você precisa se valorizar. Porque se você não valorizar
Se você não se valorizar primeiro, o seu cliente não vai fazer isso. E aí aqui você aplica a sua tarifa net e dá o preço para ele. Vamos fazer um cálculo aqui, que eu sou péssimo de matemática, para ver quanto que vai sair a passagem com esse preço em cima. Esse mapinha que você está montando, você vai me enviar ele? Sim, eu te envio. Você pode editar o que você quiser aqui também. Só para dar uma... né? Depois eu vou gravar uma aula ensinando vocês a mexer nesse mapa. Ele é muito legal para organizar ideias. Peraí, deixa eu só fazer o cálculo aqui. 3.596 mais 359,60. E aí o preço que você vai dar para o seu cliente é o preço de 3.955,60 centavos. Só que aqui o que você pode fazer? Você pode fazer de duas formas. Você pode passar o link para esse cliente comprar essa passagem pelo preço cheio e o preço da sua comissão você embute no pacote dele sem que ele perceba. Ou você pode receber o dinheiro dele e você mesmo fazer a compra. Ah, Maicon, mas se ele pagar com um cartão de crédito, eu vou usar um processador de pagamento, só que esse dinheiro só vai estar disponível na minha mão depois de X dias. Ok. Nesse caso, você precisa ter um capital. Ou seja, você vai precisar usar um cartão de crédito seu ou dinheiro do seu bolso para comprar essa passagem, porque você só vai receber esse dinheiro depois. Essa forma acaba não sendo a forma mais recomendada, tá? Porque acaba envolvendo muito a sua vida financeira nisso. Então, a minha sugestão é que você conduza o seu cliente para ele fazer a compra. Você fala, olha, eu encontrei esse preço, é o melhor preço, só que nesse caso você não vai aplicar aqui a sua tarifa net em cima do preço da passagem, se você for fazer ele comprar a passagem. Então, ele vai comprar a passagem e você vai embutir a sua comissão da venda dessa passagem no pacote. Por isso que é muito importante você entender uma coisa. Quando você criar essa experiência, você nunca vai divulgar o preço dessa experiência publicamente. Porque a experiência ela é modelada de pessoa para pessoa. Então, o fulano Y, ele vai pagar a experiência um preço. O fulano Z, ele vai pagar outro preço. Não é que você está sendo injusto e que você está cobrando mais de um ou mais de outro. É que cada pessoa vai receber um atendimento personalizado. Para um você vai vender hotel, para outro não. Para um você vende passagem aérea, para outro não. Então cada uma dessas pessoas vão pagar um preço diferenciado. Por isso você nunca deve divulgar o preço da sua experiência em lugar nenhum. O preço você só fala quando você está atendendo a pessoa no privado. Principalmente porque a sua experiência ela é uma experiência para um grupo muito pequeno, tá? E aí existe uma outra forma também de você vender a passagem. Eu estou te mostrando a forma não profissional, porque você disse que não quer ir muito a fundo. Mas existe a forma profissional, que é você vendendo uma passagem por uma consolidadora. Quando você vende uma passagem por uma consolidadora, que no curso a gente tem aula sobre isso, você apenas intermedia a relação entre a empresa e o seu cliente. Então você usa um sistema de uma empresa, você faz o pedido dessa passagem, emite uma ordem de pagamento para o seu cliente e ele paga direto para a empresa que oferece esse serviço. E aí, nessa transação, você está no meio. E aí, nesse meio, você recebe uma comissão. Essa comissão ela não é paga na hora, ela é acumulada em uma conta dessa consolidadora e uma vez por mês você pode solicitar que essa consolidadora te pague essa comissão. Essa é a forma mais profissional, mas é uma forma que exige mais, porque para você trabalhar como uma consolidadora, você precisa ter um CNPJ, você precisa ter um cadastro, você precisa ter de algumas exigências que eu acho que não é o que você está querendo fazer agora. Mas se você quer ganhar dinheiro com a passagem, dá para fazer dessa forma aqui, que ela não deixa de ser profissional e você consegue ter o mesmo resultado que você teria com uma consolidadora, só que envolve mais da sua ação. Você tem que receber dinheiro e pagar fornecedor. Diferente da consolidadora, que o cliente paga direto para o fornecedor. Você conseguiu entender? Sim, sim. Agora, essa daqui é a parte do transporte, da pessoa sair da cidade dela até ela chegar no destino. Agora a gente vai falar sobre o passeio. O passeio, você vai ter que fazer o orçamento de um veículo. Você vai ter que fazer o orçamento de um carro que vai transportar essas pessoas durante 3 dias.
Esse veículo ele vai ficar disponível por 3 dias e ele tem um custo, né? Ele tem um custo do motorista e ele tem um custo ali do aluguel do carro. Eu não sei, não faço ideia de quanto custa um veículo na Grécia para fazer esse tipo de trabalho, mas aqui é onde está o gargalo da sua experiência, porque esse é o serviço mais caro da experiência. Porque não é barato você deixar um veículo, uma van, à sua disposição por tanto tempo. Então, eu acredito que aqui você vai gastar uma média de 1.500 euros. Talvez mais. Eu não sei exatamente. Então, você vai precisar passar muito tempo. Você fala grego, né? Sim. Tá. Então, você conhece pessoas lá que possam encontrar esses contatos, esses Sim, eu conheço fornecedores. o veículo. Tá, Sempre legal. logo com a mesma pessoa. O veículo. Tá, bacana. Então, vamos supor aqui que você encontrou o cara, ele vai te cobrar 1.500 euros para ficar à disposição do seu grupo durante todo esse tempo. Ok, a gente tem aqui o preço do serviço. Agora a gente vai fazer uma soma. Vamos fazer uma soma. Lembrando que a passagem ela não entra nessa soma, a passagem aérea, tá? Então, nós vamos colocar aqui 500 euros de atrativo turístico, mais 300 euros de guia de turismo, mais 60 euros de refeição, mais 300 euros de hospedagem e mais 1.500 euros. Ah, não. Na verdade, eu fiz a soma errada. Porque o que eu tenho que fazer? Esses 1.500 euros, na verdade, eu tenho que dividir ele por 15. Então, significa que aqui é 150 euros. Ah, Maicon, por que dividir 1.500 euros por 15? Porque 1.500 euros é o preço do grupo. E aqui a gente está fazendo o preço unitário por pessoa. Então, se a van ela tem 15 lugares, a gente tem uma média de 15 vagas para vender. Claro que tem você e a sua esposa, mas aqui a gente está envolvendo vocês como se fossem pagantes, porque o lucro que você vai ter, basicamente, vai pagar a sua comodidade. Então, a gente tem um custo de 150 euros por pessoa. Vamos fazer o cálculo novamente. 500 mais 300, mais 60, mais 300, mais 150. Pronto, aqui nós tivemos um custo dessa experiência de 2.470 euros. Tá? Então, aqui é o custo do cliente, só que aqui você vai ter que aplicar também a sua tarifa net. E aqui você vai poder aplicar 10%, 20%, 30%. Quanto você vai aplicar, eu não posso interferir no seu trabalho. Tá? Então, a única coisa que eu posso interferir é que assim, você tem que valorizar o seu tempo. Esse trabalho ele não vai ser fácil, ele vai te desgastar muito tempo, vai te desgastar muito raciocínio, porque você vai ter que organizar muita coisa. Então, por esse motivo, eu não acho que você deve ser mesquinha consigo mesmo. Você tem que se valorizar. Então, a gente tem um custo total aqui. Temos um custo por pessoa de 2.470. Vou arredondar para 2.500. 2.500 euros. Então, aqui, o mínimo que você tem que fazer, o mínimo que você tem que fazer é jogar mais 10% em cima, mais 250 euros. Isso significa que o seu ganho por vender essa experiência para cada passageiro, com todo esse pacote aí, é 250 euros. Só que, na minha opinião, se fosse eu colocaria 20%. Por que eu colocaria 20%? Porque a possibilidade de você não conseguir as 15 pessoas é muito grande. E quando você coloca a sua margem mais alta, você tem uma segurança para lidar com o custo excessivo que você vai ter que pagar se você não conseguir as 15 pessoas. Ah, Maicon, o que isso significa? Significa que se você está montando um roteiro de viagem que a sua van vai custar R$ 1.500
R$ 150 por pessoa, mas você só consegue 7 pessoas, significa que você vai ter que tirar do seu bolso a metade da van. Porque você já fez o preço da van, se porventura você arrumar uma doblô para fazer o atendimento dessas pessoas, a doblô pode ser que ela seja o mesmo preço da van, então você vai ter que continuar com a van, porque você já tem um acordo, talvez você tenha até um contrato com o cara, então você vai ter que assumir o risco de pagar o custo excessivo da van. Por esse motivo, você tem que ter uma segurança na sua comissão, porque se você não conseguir atingir o grupo que você gostaria, você vai ter a segurança do seu lucro. Ah, beleza, eu coloquei 20%. O fato de você colocar 20% em cima não significa que você vai sair com 20% no bolso. Significa que você tem uma margem um pouco gorda para lidar com qualquer tipo de ocasionalidade, qualquer tipo de coisas negativas que você vai ter que assumir com o financeiro. Você conseguiu me entender? Sim, sim. Faz sentido isso para você? Entendi, porque eu vou ter já um custo fixo, né? Porque eu já reservei a van e tudo. Tá, mas eu vou te falar uma coisa. Você não vai pagar nada disso antes de receber. Você tem que entender isso, beleza? Você acha que não Não, dá você para não, fazer? não, você não pode, não deve fazer isso. Como que você vai contratar um serviço sem antes saber se o serviço vai acontecer? Vamos supor que, tá, eu estou pensando em um cenário caótico. Vamos supor que você, 6 meses, 7 meses antes da viagem, você contrate todos os serviços, né? Todos os serviços que precisa, que no caso aqui é a van. Vamos supor que você contratou a van. E aí, 3 meses antes da viagem, acontece uma nova epidemia, novo coronavírus, Covid-21. O que você vai fazer? Ah, é. Não, sim. Mas assim, Então você não tudo pode tem fazer isso. né? Um mês, pelo menos. Não, sim, sim. Assim, você vai pagar quando você já tiver uma mínima garantia que o valor que você recebeu faz a viagem acontecer. Vamos supor, a sua van ela tem 15 lugares. Se faltam 2 meses para a viagem e já te pagaram 4 pessoas, beleza. Esse é o momento de você decidir se compensa pegar um carro menor e fechar a viagem e não Entendi. vender mais, ou realmente contratar uma van, assumir o resto do gasto, porque você teve um lucro de 20%, então mesmo assim você consegue pagar a van inteira e ainda sobra dinheiro ou para você bancar a sua viagem ou para você lucrar um pouco, ou você pode simplesmente se esforçar mais para vender o resto. Conseguiu me entender? Sim, mas é bem flexível. Esse pessoal na Grécia, o grego em geral, é muito. Ele trabalha de forma informal, né? Então, esse pessoal com quem eu alugo, eles são bem flexíveis. Então, mudando, mesmo em uma semana antes, eu posso mudar o veículo, não tem muito problema com ele. Legal. E me diz uma coisa, a sua dúvida maior era a questão da precificação, né? Oi? A sua dúvida maior era a questão da precificação. Sim, era maior, era essa, sim. Certo. E como mais eu posso te ajudar aqui? Não, eu estava pensando aqui que a Grécia investe muito em turismo, né? Uhum. O principal ganho da Grécia é turismo. Então, eles têm um ministério que é muito ativo lá. Eu estava pensando assim, o que você acha, né? Uma forma de chegar nesse ministério do turismo grego e, de repente, solicitar alguma ajuda. Não sei se cabe isso, né? Eu nunca tive esse. Olha, Eu pensei nisso aqui. então, o que você está fazendo é uma coisa muito pequena, então isso não é interessante para eles. É, Seria interessante se o que você estivesse fazendo fosse uma coisa maior, né? Se fosse um evento. Vamos supor que tá acontecendo um evento grande lá e você está movimentando um grupo de, no mínimo, centenas de pessoas. Aí você conseguiria um apoio deles. Porque, como você disse, que eles são ativos no turismo, eles não vão investir o nome do ministério ou dinheiro em um projeto tão pequeno que não vai ter visibilidade, não vai ter viabilização para eles, entende? Então, isso tá certo. você tem que entender que qualquer tipo de parceria que você tiver interesse de fazer tem que ser viável e interessante para ambas as partes. Entendi. Beleza, era isso, porque assim, é que eu estava pensando uma coisa totalmente diferente. Você me abriu para outro lado aqui, né? Uhum.
Estava pensando, como eu fiz com os meus outros amigos, que eu já te falei que fiz esse roteiro, eles sabem que eu sou grego e tal, são amigos de infância, me chamaram para levar a família deles, eu levei a minha e a gente fez o roteiro. Então, a ideia era sair daqui e depois voltar junto. Sair junto, voltar junto para o Brasil. Cara, Mas aí se eu vou... bobear, até eu vou nessa experiência com vocês, viu? Não, puta, é muito legal esse roteiro. Porque eu tenho muita vontade mesmo de conhecer a Grécia e até essa viagem acontecer tem tempo ainda, né? E eu vou voltar para o Brasil agora no começo do ano, não sei quanto tempo eu vou ficar lá, mas se por acaso eu for mesmo, provavelmente eu vou já da Europa. Então, aí, se eu for, eu saio da Europa e encontro vocês lá. Mas vamos mantendo contato, vai me dando notícias de como que está o planejamento, até mesmo para eu tentar trabalhar junto com você e te ajudar aí a tomar decisões melhores e evitar algum risco. Não, Maicon, eu vou fazer nesse, mais ou menos nessa data que você colocou aí, tá? Segundo semestre de segunda, uns 15 dias para finalizar agosto, ali por lá, no dia 20 de agosto mesmo. Sim. Porque tá tudo mais fácil na Grécia, né, nessa época. E tudo mais barato também, viu? Ah, é? Assim, porque os hotéis e os restaurantes começam a perder a partir do dia 15 de agosto. Eles começam a perder muito. Sim. O ideal mesmo é comecinho de setembro, que cai muito já. Preço de hotel, preço de restaurante, não tem aquelas filas, né? Sim. Porque o verão grego é muito cheio, né? Não é interessante. De 15 de julho a 15 de agosto é a pior época, assim, que é a época de férias alta na Europa. O verão da Legal. Europa, né? Então tá bom, Maicon, obrigado, viu? Foi interessante. Eu vou pensar por outro lado agora. Beleza. Vai me mantendo informado aí que eu quero saber como que você vai dar continuidade de agora em diante, até mesmo para talvez eu participar também, tá bom? E manda alguns questionamentos se puder também, conforme vai me surgindo aqui. Ok. No teu privado. Obrigado, um abraço. Ok. Tchau, tchau.